gente fala que no noticiário político deixou o mercado à flor da pele, como a gente estava repercutindo muito aqui desde a última sexta, né? A gente viu o Ibovespa batendo sucessivos recordes, batendo 165 mil pontos, 165 mil pontos. E aí o Ibovespa teve a maior queda na sexta-feira, desde 22 de fevereiro de 2021, no último pregão. E o dólar segue pressionado por volta aí de R$ 5,40. Vamos comentar um pouco mais do que aconteceu nas últimas horas com Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad. Tudo bem, Paula? Bem-vinda mais uma vez aqui no Money. Boa tarde para você. Bom, boa tarde, Muriel. Já estava quase falando bom dia. Obrigada pelo convite. Esse horário é terrível. Eu tô sempre assim, bom dia, boa tarde, é um clássico já. Eu quero muito te ouvir, viu, Paula, do que aconteceu na última sexta-feira. E a gente estava comentando o quanto que talvez a gente teve um mercado se antecipando ao que a gente pode vir a acompanhar no ano que vem. E eu queria, antes de mais nada, entender a sua avaliação diante de uma reação tão forte do mercado, uma queda tão consistente do Ibovespa que não acontecia desde 2021. Pois é como você comentou, né? A gente vinha de pregões muito fortes, o Ibovespa batendo recorde atrás de recorde, chegou ali acima dos 165 mil pontos, e isso também acaba deixando o mercado um pouco mais sensível ainda ao noticiário, né? Então, não é comum, de fato, uma queda tão forte quanto a que a gente viu na sexta-feira. Você mesma comentou também, desde 2021 a gente não via. O noticiário político pesa, não necessariamente porque o mercado prefere um candidato ou outro, mas o mercado gosta de certezas, né? E volatilidade e eleição caminham muito juntas. É muito comum, a gente fez já alguns estudos, a volatilidade realmente aumenta em anos eleitorais, e eu acho que na sexta-feira foi a inauguração da volatilidade do ano eleitoral de 2026, sim. Acho que o movimento foi mais forte por conta das sucessivas altas que a gente vinha acompanhando. O mercado tirou o pé ali, né? Tentou tirar a posição, vendo essa sensibilidade maior ao noticiário, mas que a volatilidade provavelmente não vai ficar por aí, né? Independentemente de quais sejam os desdobramentos dessa história em específico, né? Da candidatura ou não do Flávio Bolsonaro, acho que a volatilidade tende a continuar para o ano que vem no Ibovespa. Pois é, eu até estava conversando agora há pouco também com outros analistas e a minha dúvida com relação a isso é o quanto que a gente viu o mercado talvez já precificando esse tipo de movimento, por exemplo, pelo menos do lado da oposição ao presidente Lula. Talvez esse movimento já tenha acontecido na última sexta e agora, dependendo do que acontecer, a gente não vai ver um Ibovespa caindo tanto, um dólar subindo tanto, ou não é possível cravar nada disso, é difícil realmente precificar um movimento como esse. Acho difícil que o mercado já tenha precificado, mesmo eventos mais simples de antecipar, como, por exemplo, manutenção da Selic, né, ou Sim. cortes de juros altas. Mesmo esses eventos não são normalmente totalmente precificados antes de acontecer. Existe ali o sobe no boato, cai no fato, em alguns casos, mas nesse caso, né, e assim, foi tudo muito rápido. Quando a notícia acontece com o pregão aberto, com a bolsa aberta, o movimento é muito intenso, muito rápido, e é difícil de entender se o mercado sabe o que está comprando e o que está vendendo, né? Porque as coisas são feitas ali na pressa, tentando fugir ali de alguma volatilidade. Às vezes, os próprios fundos, né, buscam fugir da volatilidade e vendem, porque fundos têm um mandato de risco. Então, eu não acho que já está precificado, não. Acho que, independentemente do que acontecer, hoje a gente está vendo um pedaço, né, de correção, uma alta bem modesta da bolsa, tentando ali digerir esses acontecimentos e as últimas notícias que não tinham acontecido ainda na sexta-feira, mas de todo modo, acho que não dá para precificar antecipadamente a eleição no Brasil, não. Pois é, eu até aproveito para te perguntar qual a orientação para os investidores nesse caso. Já para esse fim de ano, levando em consideração que já existe movimentação eleitoral, mas principalmente ano que vem, né? Com tantas dúvidas, com um mercado que pode ficar muito volátil. Eu acho que o investidor que
não dorme bem com volatilidade, precisa se antecipar, se protegendo mesmo. Então, acho que vale, né? Mesmo quem tem exposição à renda variável, que está dentro desse perfil de risco, ter uma exposição a riscos diferentes. A exposição global é muito importante nesse caso. Muito se fala em ter exposição a exportadores, né? Que é uma forma assim de proteger um pedaço do patrimônio da volatilidade sem sair do Brasil, mas a única forma de você evitar ruídos do noticiário eleitoral brasileiro é você se expor a ativos também fora do Brasil, né? Claro que não necessariamente significa investir tudo fora do Brasil, existem investidores que fazem isso, mas a volatilidade do dólar também tende a ser muito alta. Então, você ter um pedaço dos seus investimentos em renda fixa e um pedaço em renda variável, e dá para ter investimentos fora do Brasil também em setores mais defensivos, né? Então, consumo não discricionário, energia, utilidades públicas, tudo isso tende a ter uma volatilidade um pouco menor, porque não é só no Brasil que a gente vai ver volatilidade no ano que vem. Existe essa discussão de bolha, a Bolsa Americana subiu muito forte esse ano passado e no anterior também, então os preços também estão sensíveis ao noticiário, então a recomendação é realmente você ter setores também de proteção, mesmo que você esteja exposto a teses de crescimento, e renda fixa, ativos de proteção como commodities, né? O próprio ouro brilhou bastante ao longo desse ano e tem uma tese ainda bastante resiliente para o ano que vem. Então, é proteger e caso o movimento de sexta-feira tenha te dado calafrios, talvez a sua exposição a risco esteja realmente acima do seu perfil. Perfeito. Portanto, cenários como o que a gente viu na última sexta-feira, na sua avaliação, a gente pode vir a ter em outros momentos no ano de 2026? Eu acho que sim, e acho que na Bolsa Global. Tem eleição no Brasil, tem discussões políticas, geopolíticas também lá fora, tem discussões de preços, então pregões voláteis, pregões de bastante dor de cabeça tendem a acontecer sim em 2026 e o único almoço grátis do mercado continua sendo a diversificação. Perfeito. Outro ponto para a gente entender também é o quanto que a gente pode sair beneficiado diante desse cenário que a gente vê lá fora, também com muita instabilidade. As próprias tarifas, né, de Donald Trump, que ninguém esperava que viessem da forma que chegaram, no fim das contas, acabou beneficiando o Brasil em alguns aspectos. A bolsa, mas principalmente o dólar também, que a gente viu o dólar se desvalorizando bastante e aqui a gente tendo um cenário melhor. Como é que você enxerga também esse movimento diante disso? Inclusive o dólar está batendo a máxima agora em 5,44 no dia de hoje. Pois é, o dólar globalmente está num movimento de enfraquecimento, né? Tem a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, tem uma diversificação global para fora dos Estados Unidos também, pensando em gestores de fundos, né? Diversificando ali globalmente, que foi uma parte do que beneficiou os ativos brasileiros e os ativos de mercados emergentes também ao longo do ano. O real acabou saindo dessa tendência, né? Na semana passada a gente viu o dólar enfraquecendo em relação à maioria das moedas e o real destoando bastante justamente por conta desse ruído eleitoral. Então, para o ano que vem, né, a gente teve ali o Liberation Day, trouxe bastante estresse e a boa parte das tarifas acabou sendo. O Trump voltou atrás de boa parte das medidas, né? Mas a gente ainda não sabe quais vão ser realmente os efeitos das tarifas. Então, acho que uma parte dessa diversificação global continua, isso pode continuar beneficiando o Brasil. Commodities estão com preços elevados, né? A projeção para o ano que vem não é de altas tão fortes para os preços das commodities assim no ano que vem, mas ainda assim o Brasil é uma forma de se expor a essa tese que os investidores globalmente observam. Acho que o ruído eleitoral pode fazer com que uma parte desse fluxo estrangeiro que viria para cá deixe de vir, mas provavelmente não o fluxo inteiro. A Bolsa Brasileira continua relativamente barata na visão de quem opera lá fora, o juro brasileiro continua muito elevado, então o diferencial de juros continua também atraindo capital para cá. Hoje deve ter o corte, hoje não, perdão, essa semana deve ter o corte de juros nos Estados Unidos e a manutenção da Selic, né? E outro fator positivo para a Bolsa Brasileira, que é o antidiferencial de juros, mas que traz ali maior apetite por risco para cá, é que em 2026 provavelmente a Selic vai começar a cair. Então, os setores que podem ficar para trás nesse momento, né, como consumo
discricionário acabam chamando mais atenção. Então, sim, existem oportunidades aqui também em 2026, justamente por isso a exposição tem que ser balanceada. Outro ponto que eu queria entender na sua avaliação é com relação a como é que você enxergou o movimento do mercado na última sexta como uma resposta a Flávio Bolsonaro, a indicação dele para 2026. É mais no sentido de que o mercado rejeita o nome de Flávio Bolsonaro e prefere outro nome, como por exemplo o de Tarcísio de Freitas, ou é uma avaliação de que talvez ele não tivesse chance contra, por exemplo, o presidente Lula, que já disse que quer concorrer e tentar uma reeleição? Eu acho que o mercado ele busca ali uma certeza, uma clareza maior de qual que vai ser a corrida eleitoral, né? Então, anos de eleição já tem mais gastos. O que o mercado quer de verdade, né? O que ele olha? Ele olha a economia do país, saúde, né, das finanças públicas. Então, o fiscal é uma das maiores preocupações mesmo do mercado, tanto para o ano que vem como desde agora, né? Então, quando a corrida começa a ficar um pouco mais nebulosa, não se sabe o que vai acontecer, a gente já espera que o ano eleitoral seja de mais gastos, mas dependendo de como for, mais medidas ainda populistas podem acontecer, né? Enfim, em busca de votos, etc. Então, eu acho que é uma questão, sim, de existir um candidato que uma parte do mercado prefere, que considera um pouco mais moderado, né, que não seria o Flávio Bolsonaro, e tem também as preocupações com os gastos públicos, que, na visão de uma parte dos agentes do mercado, tendem a ser mais pressionados com um governo de esquerda. Muito bem, Paula Zogby, estrategista-chefe da Nômade, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Boa semana para você também.